No ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Palhaço está na rua e vem anunciar que o Rei Momo já chegou e é hora de brincar. Este ano vamos ter variedade, vai ser um barulho na cidade. Hoje tem marmelada, tem sim senhor, hoje tem goiabada. Hoje, dia 10 de dezembro, é o dia do palhaço, um personagem que encantou e ainda encanta crianças e adultos no mundo inteiro. Sua história começou há muito tempo atrás na Itália, com o surgimento do termo palhaço, quando artistas de rua se fantasiavam de espantalhos. O público observava o grupo e dizia: os homens de palha, os palhaços. Eram artistas responsáveis pela arte de fazer rir, traziam leveza em tempos difíceis e alegravam todas as classes sociais. E, através do riso, criticavam os problemas da realidade. Tem sim senhor, hoje tem goiabada, tem sim senhor, o palhaço que é ladrão de mulher. O palhaço é um contestador por natureza. Ele tem a função natural de revelar o que está por trás daquilo que ninguém aceita ver. Quando o palhaço cai, a gente aplaude. Estamos aplaudindo a nossa própria imperfeição. No programa de hoje, vamos falar do palhaço e sua função social, com Carla Conká, integrante e cofundadora do primeiro grupo de mulheres palhaças do Brasil, as Marias da Graça, grupo fundado em 1991, no Rio de Janeiro. É incentivadora de sonhos, atriz, palhaça, diretora e professora. Flávio Falcone, psiquiatra, formado pelo Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Atualmente integra a equipe do PROAD, Unifesp, idealizador do projeto Teto, Trampo e Tratamento, na Cracolândia, em São Paulo. Além disso, é palhaço. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Mônica Grayle, da Rádio ONU, direto em Nova York. Os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor com a Isabela Alves. E, como acontece todo o programa, a participação especial do jornalista Franklin Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Carla. Bom dia, Flávio. E bom dia a você que está em sintonia com o Observatório na Brasil Atual. No seu universo lúdico de criança, você gostava de ir ao circo? Você gostava de palhaço? Sim, gostava de ir ao circo. E eu, quando garoto, acompanhava muito a Relia pela televisão também, que era um grande palhaço. Tinha o Piolim também, que era um palhaço assim que fez uma história e é imortal, né? Ficou imortal entre os grandes artistas brasileiros. Qual é a criança aqui da nossa geração, e acho que é das atuais também, né? Depois com os que vieram, o Ati e outros, enfim, o palhaço está presente na vida de todos nós, né? Bom dia, Carla. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, um prazer estar aqui. Bom dia. Na sua apresentação, nós falamos que você é incentivadora de sonhos, atriz, palhaça, diretora e professora. Mas também você é uma contestadora, né? Porque você começou, você invadiu uma profissão que era só de homens, né? Eu e algumas mulheres, né? Assim, e é muito interessante você começar o programa com essa música, porque dentro dessa música tem uma letra que fala e o palhaço que é ladrão de mulher, né? Então a gente pode começar a pensar como que essa dramaturgia, né, clássica do palhaço em relação a nós mulheres nos coloca em vulnerabilidade o tempo inteiro. Então, assim, quando as mulheres entram na palhaçaria, elas vêm realmente uma ruptura dessa dramaturgia clássica que muitas vezes é machista, misógina, enfim, racista, porque eu dou aula de dramaturgia, né, na palhaçaria. Um curso que eu desenvolvi junto com a Ana Borges sobre isso esse ano durante a pandemia. Então, a gente está analisando esquetes clássicas de palhaçaria, né? E aí a gente vê como que essas esquetes, elas são, muitas vezes, estão dentro desse padrão
né, muita violência contra a mulher, enfim. Então, é muito interessante, quando as mulheres entram na palhaçaria, acontece uma ruptura disso, porque a gente ouvia muito mais frases, né, quando a gente começou, né, com o grupo, eu sou das Marias da Graça, enfim, um grupo que começou em 1991, mas se fortaleceu mesmo como um grupo de palhaçaria mais para o lado feminista, né, dessa ação para mulheres, em 2003, quando a gente realmente virou uma associação com esse fundo, né, esse olhar, né, para a mulher palhaça. E aí a gente fez o primeiro Festival Internacional de Palhaçaria Feminina aqui no Brasil, colocou o Brasil nesse lugar, nesse intercâmbio mundial aí das palhaças, né? Hoje em dia nós somos 18 festivais a partir do nosso festival. Então, assim, é um movimento que acontece. E aí, hoje nós temos assim, as palhaças negras, né, discutindo a negritude na palhaçaria, as mulheres trans discutindo, né, a palhaçaria trans na palhaçaria. Nós temos as gordas, as mulheres gordas. Enfim, é um movimento. No curso e na formação de mulheres palhaças, vocês trazem as dificuldades do que a mulher enfrenta na sociedade brasileira. Sim, isso é muito importante. A partir de 1980 que as mulheres palhaças começam, né, a entrar na palhaçaria, e aqui no Brasil a partir de 1990. Então é muito jovem, né, o nosso movimento ainda, mas já tomou uma força impressionante, né? Flávio, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer entrevistá-lo novamente. Bom dia para todos, para todas e para nenhuma das anteriores. Flávio, sabemos que você é médico psiquiatra, que já atua há algum tempo. Como esse personagem, o palhaço, entrou na sua vida? O palhaço entrou junto com a especialização em psiquiatria. A pessoa que cuidava do estudo, né, das 15 pessoas que entraram na psiquiatria comigo em 2005, ele fazia um curso de palhaço, e aí eu fui fazer esse curso junto com ele. E aí, ainda quando eu ainda estava na formação de psiquiatra, eu já comecei a fazer visita em hospital, primeiro no modelo muito parecido com o Doutores da Alegria, que é uma instituição que eu tenho bastante contato e muito apreço. E depois o meu caminho foi se transformando, e eu acredito que ele se consolidou mesmo a partir de 2008, quando eu comecei a trabalhar em São Bernardo do Campo. E aí uma das atividades que eu tinha que fazer como psiquiatra, na verdade, era fazer abordagem de rua numa praça do lado do CAPS, onde eu trabalhava. E eu fui algumas vezes de psiquiatra, de jaleco, e tive quase nenhuma interação com as pessoas que eu tinha que ter interação. E aí eu tive a ideia de ir de palhaço, e a partir desse dia eu nunca mais tirei o palhaço na minha prática médica, porque no dia que eu cheguei de palhaço na praça, a praça veio falar comigo, eu não precisei fazer nada, e a partir disso eu comecei a desenvolver um método próprio, e a palhaçaria virou o meu estetoscópio dentro da medicina. Eu costumo dizer que o meu estetoscópio é o nariz vermelho da minha prática como médico. É a minha principal ferramenta de escuta, né? Porque o palhaço ele tem uma peculiaridade na escuta do outro. Uhum. O importante é a escuta. E a Carla falou uma coisa que eu achei fundamental, que é esse curso de mulheres para mulheres que querem ser palhaças, ele propõe uma discussão do papel da mulher na sociedade brasileira. Carla, como foram as principais dificuldades que você teve quando surgiu isso? Porque é um projeto político, né, de contestação do status quo da sociedade que vivemos, não? Sim, porque o que acontece? A primeira dificuldade foi espaço de trabalho, né? A gente não tinha os mesmos lugares de trabalho que os palhaços homens tinham. Daí a necessidade da gente procurar fazer o nosso campo, né? E aí é muito legal, porque é aquilo, não existe dificuldade, né? Existe o desafio. Então, a palhaçaria é isso, a palhaçaria ela vem para dizer para a gente que não existe problema, que existe solução.
Porque a palhaçaria é uma tríade. A tríade da palhaçaria é uma situação, um problema e uma solução. A gente trabalha em cima disso. Isso é a base de qualquer palhaço e palhaça de trabalho. Quando você vai montar o seu sketch ou o seu espetáculo, é uma situação, um problema e uma solução. E a vida é assim. Então, na verdade, isso nos estimulou a ir à luta. E aquilo, né? Mulher é isso, né? A mulher, a gente reverte, né? A gente vai reverter, né? Enfim, mudando as situações. Então, essa coisa do festival foi isso, foi para a gente ter ambiente de trabalho, para a gente começar a ter espaço. E, a partir daí, abriu realmente esse espaço para a gente, né? Para a gente começar a trabalhar. Então, é isso, assim, e aí esse portal de mulheres, né? Com as suas diversidades. Porque isso é que é interessante, né? A gente trazer a palhaçaria feminina como uma palhaçaria diversa. A gente trabalha com... Eu, por exemplo, eu trabalho com eu criei um projeto chamado Síndrome de Clown, que eu atendo uma Down. Exatamente esse trabalho que o Flávio falou, né, que ele não precisou fazer nada para chegar. Para eu atingir a Liginha, eu só usei a técnica da palhaçaria. Eu não ia nem como palhaça, eu usei a técnica da palhaçaria, que é justamente isso, você não julgar a sombra de ninguém. Porque a palhaçaria trabalha nisso, e é através do riso. Então, com isso, eu criei com ela um projeto chamado Síndrome de Clown. Que eu digo, eu sou clown, ela é Down, e nós somos síndromes. Porque, na verdade, é isso, entendeu? As pessoas, todas nós temos nossas fragilidades. A palhaçaria vai trabalhar justamente em cima da fragilidade e dizer, olha, tá tudo bem. Porque errar é humano, né? Então, o Flávio colocou uma coisa interessante também, que enquanto psiquiatra, ele não conseguia auxiliar as pessoas que precisavam no projeto que ele desenvolvia. Quando ele criou o personagem, ele foi aceito, quer dizer, através da descontração, da alegria, da espontaneidade. E aí você conseguiu apresentar ferramentas, aumentou o resultado desse projeto social, Flávio? Muito, e o resultado tem só sido uma consequência desse processo, e que essa consequência culmina nesse projeto que eu inicio agora em janeiro, que é o Teto, Trampo e Tratamento, que é uma parceria com a Universidade Federal, né, de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina, e com verba do Ministério Público para viabilizar essa ação. Com certeza é muito transformador. Qual é o público-alvo? A gente trabalha com os usuários, com a população de rua, aqui na região da Cracolândia e na região da onde o Padre Júlio atende, né? O Padre Júlio também faz parte dessas parcerias que eu estou criando. E eu queria comentar uma coisa muito importante, né? Eu acabei agora, inclusive, estou chegando de uma ação junto com o Padre Júlio, em que eu estava de palhaço, e essa semana eu ouvi uma declaração dele dizendo que nós estamos, né, que ele tem orgulho de estar do lado dos perdedores. E o palhaço, para mim, né, e pela pessoa que me ensinou a ser palhaço, que é a Cristiane Pauliquito, ela tem uma frase que resume bem, que é: o palhaço ele é o fracasso compartilhado. E ele é tão efetivo com essa população que eu atendo, né, e que eu me relaciono, porque essa população são os fracassados da sociedade. Então, para eles, existe uma identificação imediata com essa figura que vai muito além desse palhaço de nariz vermelho, né, que é só esse palhaço de nariz vermelho, ele é só a representação europeia que a gente tem e que a gente herdou, porque a palhaçaria é uma arte que veio com o colonizador, né, da forma como a gente entende. Mas o palhaço, ele é um arquétipo, mais do que um personagem, ele é um arquétipo, e ele faz parte da estrutura da psique humana. Então, se você pegar todas as culturas da humanidade, a gente tem uma figura que representa o que hoje a gente chama de palhaço. Eu quero ouvir dos nossos dois convidados se nós já criamos a figura do palhaço nacional brasileiro. Mas agora eu vou vir à Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. A Turma da Mônica junta-se à ONU com a animação sobre igualdade de gênero. A Mônica Bird, de Nova York,
tem as informações. A Turma da Mônica realizou mais uma parceria com agências das Nações Unidas para promover a igualdade de gênero. Numa animação de pouco mais de 2 minutos, os personagens da revista em quadrinhos Mônica, Cebolinha, Cascão e Milena ensinam que meninos e meninas precisam dividir as tarefas de casa, se tratar com respeito e repudiar estereótipos. E você, Cebolinha? Sonha em ser o quê? Eu? Na verdade, eu ainda não sei. Tudo bem, o importante é saber que a gente pode ser o que quiser. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Lançado há vários meses, o Programa da ONU para o Desenvolvimento no Brasil, PNUD, pelas mulheres, o vídeo Juntos pela Igualdade, conta com o apoio da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e já foi visto mais de 1.400.000 vezes na página do PNUD no YouTube. O vídeo mostra Cascão querendo ser bailarino quando crescer. Milena deseja se tornar cineasta. Mônica revela-se uma boa jogadora de videogame e diz a Cebolinha que ele pode ser o que quiser, ao ouvir do amigo que ele ainda não sabe que profissão escolher, mas talvez se torne marinheiro. O pai de Cebolinha aparece no vídeo quando o menino está chorando após levar um tombo e diz ao filho que não é preciso ter vergonha de chorar, porque homens também tem que expressar os seus sentimentos. O objetivo da animação é suscitar discussões e debates com alunos de escolas do Distrito Federal sobre o papel de meninas e meninos em parceria e igualdade, combatendo o machismo e promovendo respeito entre as crianças. Segundo o PNUD Brasil, além da animação, professores também podem contar com um guia para promover os debates sobre aspirações, sonhos, ciúmes, expressão de sentimentos e refletir sobre masculinidade, ou o que tem sido chamado de novas masculinidades, onde os homens assumem tarefas domésticas antes aceitas como atribuições da mulher. A ONU Mulheres trabalha com homens em todo o mundo para romper estereótipos e promover igualdade de gênero. Uma das iniciativas da agência é a campanha Eles por Elas, na qual os homens são defensores dos direitos das mulheres. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle. Continuamos com o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje estamos falando sobre a função social do palhaço com Carla Conká, palhaça e cofundadora do primeiro grupo de mulheres palhaças do Brasil, as Marias da Graça, no Rio de Janeiro, e o psiquiatra e palhaço Flávio Falcone. Agora vamos ouvir as dicas e informações do Franklin Valverde. Então, João, eu tenho aqui uma dica para os nossos e para as nossas ouvintes, né, que todos e todas podem entrar em contato conosco do Observatório do Terceiro Setor através do nosso WhatsApp. Lá você pode enviar suas sugestões de pautas, fazer suas críticas, elogios também, claro que a gente sempre é muito bem-vindo, né, receber elogios também, não só as críticas. E é muito fácil, é só você mandar a mensagem pelo WhatsApp. O prefixo é 11 e o número é este, 98851-2317. Repito, o prefixo 11 de São Paulo, 98851-2317. Eu quero aproveitar, João, e fazer uma questão aqui para a Carla e para o Flávio. A palhaçaria é uma arte extremamente positiva. Ser palhaço é ser um artista. No entanto, a gente vê na nossa sociedade um certo peso, às vezes injusto, com a palavra palhaço, né? Palhaçada. Muitos dizem, não, você é um palhaço, uma forma de querer ofender a pessoa. Isso é uma palhaçada, quando alguma coisa é feita de forma mal organizada, tal, isso é uma palhaçada. Então, isso acaba trazendo uma carga muito negativa. Até para criticar o nosso presidente, dão o apelido de um palhaço nele, né? Um palhaço famoso que teve na televisão, acabam apelidando o presidente de uma forma de depreciar. E isso eu acho muito injusto, né, para a palhaçaria e para os palhaços. E eu gostaria que a Carla e o Flávio comentassem isso, né? Por que ainda, tão positivo que é a palhaçaria e os palhaços e as palhaças, por que a sociedade ainda utiliza-se dessa forma depreciativa com relação aos palhaços e às palhaçadas? Carla. Eu acho, Franklin, que é uma falta de... é uma ignorância, assim, não no sentido de burrice, no sentido de ignorar, sabe? O que é, por exemplo, quando você começa a entender o que é a palhaçaria, você vai vendo que ela não é uma palhaçada nesse sentido, porque como tem esse lugar do palhaço ser o perdedor, o palhaço ser o fracassado, que é mesmo, né? Tem isso, como o Flávio falou,
as pessoas confundem isso, mas não é um fracassado, é um fracassado no sentido de ser banido da sociedade, não um fracassado no sentido de ser mau caráter, né? E aí a gente vai entrar na questão do trickster, porque o que é o trickster? O trickster é o arquétipo do palhaço. O que é o trickster? O trickster é aquele que é o que sai das leis do mundo enquadrado, do mundo autorregulado. O que é o trickster? O trickster, por exemplo, é o Exu. O Exu é o nosso trickster aqui no Iorubá. Né? Então, ele vai entrar por esse lugar, entendeu? Ele vai sempre chegar para você e dizer, e agora? Né? O que nós estamos vivendo hoje em dia, o Covid, na verdade, no Covid, eu fiz uma publicação no início dele, devido assim, não ligado às mortes do Covid, que isso é muito triste, mas, no caso, o Covid, ele nada mais é do que um palhaço, porque ele vem para te colocar assim, e agora? O que você vai fazer da sua vida? Estamos numa encruzilhada. O que a gente faz? Como é que a gente muda? Então, assim, o palhaço, ele vem com esse arquétipo muito forte do trickster, né? E aí a gente vai ter também a nossa trickster, que é a Balbo, que é a mulher representante, né? E aí eu posso ficar, sei lá quantas horas falando sobre isso com vocês, mas eu acho que é disso, é uma falta de ignorância, é uma ignorância nesse sentido de ignorar, né? A profundidade que é essa técnica. Então, fica nesse lugar do bobo, superficial, não é daquele bobo, porque o bobo é uma coisa boa também, né? Quando o bobo vem para mudar uma situação, é uma coisa boa. Agora, a sociedade entende o palhaço como esse bobo no superficial. E aí vem esse, né, que eu acho um horror, eu detesto isso quando vem esse. Olha, eu vejo da seguinte forma, eu estou muito acostumado, por eu trabalhar na Cracolândia, com outras representações do palhaço, né? Aqui na região onde eu trabalho, por exemplo, o palhaço simboliza o antissistema, o matador de policial, né? Então, inclusive é uma das gags que eu faço, né? Que gag é uma piada, a grosso modo. Uma das gags que eu faço quase todas as pessoas que eu trabalho, elas têm um palhaço tatuado no corpo delas. E eu brinco que é uma homenagem que eles fazem para mim. Agora, em relação ao que você perguntou, né, de todas essas várias representações, eu vejo, no caso do presidente, por exemplo, é uma forma que as pessoas têm de falar que ele é ridículo, né? E dentro da palhaçaria, eu estou pensando isso agora, ele seria o que a gente chama de palhaço branco, que é aquele que é uma caricatura da alta sociedade. E se a gente for observar as atitudes dele, ele tem muitas coisas ridículas, né? Por exemplo, de defender um remédio que não tem eficácia comprovada nenhuma, mandar fazer esse remédio em larga escala, deixar testes apodrecendo no aeroporto de Guarulhos. Tudo isso é muito triste e muito ridículo, e não é engraçado, mas é ridículo, né? E acho que a sociedade, além da ignorância da figura, e nós também, eu reconheço que nós, palhaços, também temos uma responsabilidade nessa falta de clareza desse arquétipo, porque atualmente tem muito palhaço que faz mais entretenimento do que a função primordial do palhaço. Eu vejo isso, eu vejo como uma forma da sociedade dizer esse cara é ridículo. Flávio, eu queria explorar um pouquinho você antes de... Quero te ouvir também, Carla, mas antes, você, Flávio, falou que nós importamos a figura do palhaço, quer dizer, é um personagem europeu. Já temos um palhaço brasileiro que lida com a realidade das nossas coisas? A Carla já falou isso. A preocupação dela é discutir o papel da mulher na sociedade, é passar para as mulheres que buscam, através da leveza da figura do palhaço, desenvolver um processo de conscientização. Nós já temos, na tua visão, um palhaço brasileiro? Olha, na cultura brasileira a gente tem uma figura que é o Mateus, que é um palhaço do folclore brasileiro, vamos dizer assim. Então, temos, sim, uma figura que não tem nada a ver com o palhaço europeu. Mas eu vejo também, assim, no contemporâneo, eu dei muito tempo aula de palhaço nos CAPs.
E uma coisa que me chamava muito a atenção era como a população de rua tinha facilidade com a técnica. E como os meus colegas artistas que faziam aula na Vila Madalena, aqui em São Paulo, choravam na aula, tinha muita dificuldade. O palhaço é aquele que não tem mais nada a perder e aquele que revela o que ninguém quer ver. E eu vejo muito isso na população de rua. Então, você está dizendo que os mais vulneráveis aceitam o personagem do palhaço? Muito, muito. E eles são palhaços muitas vezes, sem saber. Eu queria ver você agora, Carla. Então, eu queria só falar uma coisinha claro, por favor. Antes, né, do que fala do presidente como palhaço, né? Aquela história, uma coisa que o Flávio comentou, só para não ficar, porque assim, o que acontece muitas vezes é que o riso, existe uma diferença entre o riso e o deboche. O que acontece com o nosso presidente é o deboche. Eu também escrevi uma publicação no início também da pandemia, quando vinham essas falas, eu dizia do que se rir. Porque é muito importante a gente saber do que a gente ri. Porque o deboche é o pior tipo de riso que a gente pode ter. Porque o deboche, a palhaçaria, ela não debocha de ninguém. A palhaçaria, ela convida a você a rir junto. O que acontece muito na dramaturgia masculina, da palhaçaria masculina, é que a proposta da dramaturgia é rir do outro, não rir com o outro. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente bota o presidente nesse lugar de ridículo, porque o ridículo dele não é o ridículo que nós propomos como palhaços e palhaças. O nosso ridículo é olhar para dentro da gente, é a gente achar o nosso ridículo, transformar o nosso de ridículo em luz. É isso que a palhaçaria faz. O que a gente está falando do presidente aqui, ele debocha do povo brasileiro. Ele não olha para dentro dele, ele não olha o ridículo dele. Então, existe uma diferença muito grande entre a palhaçaria e o deboche. Nós, palhaços, por exemplo, a proposta da dramaturgia da mulher na palhaçaria é esse olhar para dentro. Se você for pegar os espetáculos das mulheres, você vai ver aí uma diversidade. Tem mulher falando da maternidade, do quanto é difícil da questão de ser mãe. Tem mulher falando da mulher gorda, o quanto dentro dessa sociedade ser uma mulher gorda, como é difícil. Tem mulher falando... por exemplo, o meu grupo, eu dou aula para mulheres vítimas de violência doméstica. São um ponto de cultura aqui no Rio de Janeiro. Isso que eu ia te perguntar. Quais as mulheres que procuram o teu curso? Exatamente. Então, você imagina como você vai trabalhar a palhaçaria para aquela mulher que apanha, para aquela mulher que foi queimada pelo próprio marido. Então, assim, você convida aquela mulher a olhar para dentro dela, aumentar a autoestima dela, ver o que ela tem de bom através do riso. Então, é um trabalho de cura enorme. Então, assim, para a gente deixar bem claro sobre isso, o que é o riso e o que é o deboche do outro, porque é muito sério. E, às vezes, vem muita gente dizendo comigo, a minha família, a gente ri muito, um debocha do outro. Aí eu já acendo a lanterna vermelha, eu falo, mas eu me lembro, quando é que vocês se viu? olham? Todo mundo já viveu isso, né, Carla? Flávio, Frank. Sim. E quando é que você se olha, né, para rir de você? O que é difícil da gente na palhaçaria, porque a gente não ri do outro, a gente ri da gente mesmo. E rir da gente mesmo, olha, eu vou te dizer, é um processo... Mas para rir juntos, é um processo de conscientização. Porque eu me lembro, enquanto garoto, que o sujeito escorregava na casca de banana, o palhaço, e eles caíam no chão e rolavam, e você ria daquilo, né? Que era rir do outro. Porque a gente só ri daquilo que a gente reconhece. Como é que a gente constrói isso dentro de nós? Não é rir do outro, mas rir junto. A respeito de coisas cotidianas da nossa vida. As mulheres estão fazendo isso super bem. As mulheres vieram com isso, porque a gente... o que você falou para a gente sobre o que a gente ouvia muito, né, no início da palhaçaria do nosso grupo, a gente ouvia muito assim, mas mulher não pode ser palhaça. Mas vocês não podem ser palhaças. Por que vocês não tiram esses narizes? São tão bonitinhas. A gente ouviu muito isso dos palhaços homens. E essa frase, mas mulher não pode ser palhaça. E hoje eu entendo muito que isso vem porque essa palhaçaria que os homens propõem dentro da dramaturgia deles, realmente a gente não podia fazer. Porque é uma palhaçaria que nos coloca em vulnerabilidade total.
Tem uma dramaturgia clássica chamada Sonâmbula, todo mundo faz. A Sonâmbula nada mais é do que o que aconteceu com a Mariana Ferrer. É a mesma coisa. Então, ou a gente muda essa dramaturgia, ou vai ficar bem complicado, né? Ô, Flávio, você já ouviu isso? Você é psiquiatra, você não pode ser palhaço. Já ouvi muito, inclusive de pessoas ligadas à psiquiatria, de familiares, porque a psiquiatria está nesse lugar do médico, né? Daquele que tem o saber, daquele que tem a solução. E o palhaço é o oposto desse lugar, né? Você está quebrando muito paradigma, né, Flávio? É o lugar daquele que não deu certo. E, de certa forma, eu cumpro esse papel dentro da psiquiatria, né? De mostrar o lado racista da psiquiatria, por exemplo, né? Dentro do meu trabalho de política de drogas, uma das minhas maiores funções como palhaço é revelar que a instituição que comanda a psiquiatria nesse momento é uma instituição extremamente racista. Muito bem, agora nós vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório Terceiro Setor com a repórter Isabela Alves. Olá, Isabela, bom dia, seja bem-vinda. Quais são as suas informações? Bom dia, Joel, bom dia, Franklin, bom dia aos convidados e ouvintes. Hoje eu vou trazer as notícias que tiveram mais repercussão no nosso portal. A primeira notícia é sobre um cursinho que busca incentivar a entrada de estudantes trans nas universidades. O TransEnem, além de ser um cursinho pré-vestibular, busca oferecer um espaço para o acolhimento, a socialização e a afetividade entre os estudantes trans. Outra notícia é sobre o desmatamento da Amazônia, que cresceu em 9,5%. O valor é o mais alto desde 2008. Entre agosto de 2019 e julho de 2020, a área desmatada chegou ao total de 11,88 km². Para encerrar, nós temos a notícia de uma oficina que está restaurando brinquedos para doar para crianças vulneráveis no Natal. Localizada em Cedral, no estado de São Paulo, a oficina vem reunindo brinquedos velhos e com defeito para conseguir consertá-los para as crianças da cidade. Esse foi o meu boletim da semana, mas para ficar por dentro de mais novidades do Brasil e do mundo, basta acessar o nosso portal, observatório3setor.org.br. Obrigado, Isabela, você volta na próxima semana. Nós continuamos essa entrevista aqui, falando sobre a função social do palhaço. Franklin, personagens palhaças agora vão povoar o imaginário das crianças, das novas gerações, né? É verdade, eu acho que antigamente as pessoas iam para o circo, né, e só encontravam o palhaço lá, no circo, né? E de um bom tempo para cá, né, acho que digamos assim, dos últimos 50 anos, a gente pode dizer, que a palhaçaria acabou invadindo as telas da TV, né? Então hoje as pessoas convivem até muito mais com o palhaço do que conviviam antes, porque antes era realmente somente naquele momento do circo. O circo, tudo bem, nas grandes cidades ele tem uma certa dificuldade, aquela coisa mais tradicional, da tenda armada, enfim, né? Mas a televisão começou a trazer esse palhaço para o dia a dia, para o cotidiano da criança, através da televisão, né? Joel, eu queria aproveitar também, já que você me chamou, falar também da nossa campanha, né, que é uma campanha bastante importante, que é o Observatório em Movimento. Essa foi uma iniciativa do Observatório do Terceiro Setor, que teve como objetivo apresentar, e que tem, né, como objetivo apresentar informações, dicas, sugestões de especialistas de várias áreas do conhecimento, dando informações de como você melhor pode passar esse período de pandemia, inclusive depois da pós-pandemia também, né? Então é importante a gente estar ouvindo essas dicas desses especialistas. Para isso eu convido a todos e a todas que acompanhem os conteúdos da campanha Observatório em Movimento pelo nosso site www.observatório3setor.org.br e também pelas redes sociais, no facebook.com/Observatório 3 Setor, no Instagram @Observatório 3 Setor e no youtube.com/Observatório 3 Setor. Joel, eu queria colocar uma questão aqui para ser debatida, né, pela Carla e pelo Flávio, acho que até um pouquinho mais até pelo Flávio. Qual que é o efeito psicológico, né, no ser humano da palhaçada, da palhaçaria, né? A gente vê os Doutores da Alegria aí com um belíssimo trabalho nos hospitais aí, e os relatos que nós temos que isso repercute extremamente bem
para aqueles pacientes. Então, eu queria que ele abordasse um pouco, ele até como um psiquiatra que é, né, o Flávio Falcone, que ele falasse um pouquinho sobre isso, o efeito psicológico, psíquico da palhaçada, da palhaçaria no ser humano. Bom, no processo de terapia, por exemplo, quando você vai fazer um tratamento de psicoterapia, um dos principais objetivos é você iluminar a sombra. O que é a sombra? A sombra é tudo aquilo que a gente esconde, ou que a gente aprendeu a esconder porque não era adequado para a sociedade. E o processo de se formar um palhaço é justamente você aprender a expor aquilo que você mais teme que as pessoas saibam sobre você. E, geralmente, são os nossos monstros. E uma vez que você expõe o monstro e você consegue rir do monstro, o monstro deixa de ser monstro e o monstro passa a ter um outro significado. Então, esse é o principal elemento de cura que o palhaço promove, e isso é muito antigo. Isso vem da época dos xamãs ainda, inclusive, que são os primeiros médicos a se apresentarem para a humanidade. E uma das formas que alguns xamãs tinham, eu estudei muito sobre isso, né, porque eu faço parte de grupos que praticam o xamanismo, uma das formas que eles tinham era fazer as pessoas rirem. Né? O Cosme Damião, por exemplo, tem essa característica, né, de tratar através de brincadeiras. O Zé Pilintra, que é uma outra figura dos arquétipos, né, da sociedade brasileira, também tem essa característica de tratar através do riso. Então, a alegria é um poderoso antídoto para o ódio. Vamos ouvir, eu tenho uma frase que eu sempre falo, né? A sua graça está na sua desgraça. Não tem saída. É lá. Acha a sua sombra, que a tua luz está lá. Então, assim, a constelação familiar fala muito sobre tudo que você exclui aumenta. E a palhaçaria, ela trabalha exatamente em cima disso. Ela não exclui nada. Ela traz para você o bom e o ruim, porque não existe certo, não existe errado. Existe o que você pode fazer naquele momento. Então, a palhaçaria, ela trabalha nesse lugar, no caminho do meio. Então, a cura automaticamente acontece, porque não existe julgamento. Você se aceita dentro daquela condição na qual você é possível só fazer naquele momento aquilo. Então, quando as mulheres entram, né, aí voltando para o meu lado das mulheres, o que acontece? A gente alivia a mulher público, porque não existia dramaturgia para as mulheres. O público, né? A mulher, eu chamo de mulher público, né? Eu escrevi um artigo sobre isso. A mulher público. Então, porque você só ri daquilo que você reconhece. Então, quando uma mulher, quando alguém ri de um palhaço, de uma palhaça, não está rindo da gente, na verdade, está se aceitando como é, porque a gente é uma catarse daquela pessoa. A nossa função social é essa, é fazer com que o outro olhe para a gente, reconheça a tragédia dele na gente e ria. E quando ele ri daquilo, aquele público ri daquilo, ele está automaticamente se aceitando como é. É lindo, eu acho uma das profissões mais nobres que existe, é a profissão de um palhaço e uma palhaça. Porque ela quebra paradigmas, né? Entendeu? Ela quebra paradigmas e possibilita você se encontrar o que há de melhor dentro de você. Nesse processo, Carla, como você chegou a ser palhaça? Você era atriz, eu te apresentei aqui no início do programa como atriz, professora, dá aula, enfim. Como é que você se encontrou nessa... Como é que a profissão te encontrou? Você encontrou a profissão? Como é que foi esse processo? Quando eu era da Cal, né, todo mundo dizia que eu era muito engraçada, que eu era engraçada, que eu tinha que ser clown, né, que falava essa palavra clown, que vem, né, é uma nomenclatura que vem muito da Europa, enfim. E aí eu falei, aí fui fazer um curso. Quando eu fui fazer esse curso do Guillermo Angelelli, que é um argentino, e que a palhaça Ana Luísa Cardoso trouxe ele aqui para o Brasil para dar esse curso. E aí a gente foi fazer, e eu me apaixonei por causa disso, pela liberdade de poder errar e se divertir.
Eu falei, gente, eu quero isso na minha vida, entendeu? Achar o meu ridículo, rir de mim, não me julgar, ainda fazer o outro rir, eu quero isso na minha vida, não quero fazer mais nada além disso. E aí, essa turma criou esse grupo, as Marias da Graça. Então, a gente tem 30 anos de grupo, né? Porque foi logo no curso. Mas foi a partir disso, foi o meu amor pelo erro. Foi o meu amor de poder rir de mim mesma, né? De ser livre, porque é uma liberdade isso, né? De você... É verdade. As pessoas perguntam se eu falo, você faz projeto social? Eu falo, gente, eu já sou um projeto social. Eu nasci mulher e sou palhaça. Nasceu mulher, você já é um projeto. Ser palhaça, você virou social. Ó, do ponto de vista psicanalítico, Flávio, é muito importante você aceitar a possibilidade do erro, né? Aliás, o ser humano na nossa sociedade moderna é permeado do medo de errar e da culpa. São duas coisas que envolvem você no seu cotidiano, a culpa e o medo de errar. Isso ajuda muito, né, no tratamento psicológico de qualquer pessoa, né, Flávio? Ajuda muito, e acho que, como a gente está falando da função social, ajuda até a gente quebrar com essa prática que vem sido implantada na sociedade, que é das pessoas, por exemplo, votarem pelo medo, né? Aqui em São Paulo, a gente acabou de passar por uma eleição e ganhou o candidato que propagava o medo, que falava que o outro não podia ganhar porque você tinha que ter medo dele. E nós temos essa função, né, de transformar o medo em riso. E quanto mais a gente conseguir fazer isso, menos eficácia essa política do medo vai ter na sociedade brasileira. Como construir esse novo momento para as pessoas se conscientizarem disso? De que eu não estou votando no melhor porque ele tem um programa, porque ele está propondo algumas coisas, mas porque ele me dá mais segurança que o outro. É através da consciência. A consciência de classe, a consciência de quem se é. A palavra é consciência. A transformação da realidade, eu acredito que só se dá pelo aprimoramento da consciência. E o palhaço, como a Carla acabou de dizer, ele é um revelador daquilo que não está consciente. Então, quanto mais a gente fortalecer esses movimentos da palhaçaria feminina, da palhaçaria de todos os gêneros que existem, mais a gente vai ter esse poder transformador da sociedade. Usando o termo do Flávio, esse poder transformador da sociedade, o palhaço é um personagem perigoso, né? Porque ele diz, olha, ele é livre e propõe que as pessoas sejam livres para tomar as decisões, né? Sim. E outra coisa também assim, que a gente pode observar é a relação do patriarcado, do homem com o medo. Como o sistema ele é muito patriarcal e o medo é uma das funções, está muito ligada ao homem, né? O homem cis, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que é um momento dos homens cis começarem a revelar, a entender esse medo, né? Esse medo que muitas vezes está na infância, esse medo muitas vezes está ligado à masculinidade, esse medo que muitas vezes está ligado, engole esse choro, porque o homem não chora, é um viadinho chorando. Então, assim, é começar a pensar sobre isso. E aí eu volto às dramaturgias clássicas novamente. 99% das dramaturgias clássicas que estão nos 2 livros de palhaçaria hoje, as esquetes são todas debochando dos palhaços homens com medo. A gente tem aqui o Atirador de Facas, a gente tem aqui, eu posso citar várias esquetes que falam sobre isso. Os Pratos Quebrados, o tempo inteiro falando, mas você está com medo? Mas você está com medo? São os palhaços entre eles falando sobre o medo. Então, é muito importante que a gente reflita sobre isso. O medo e a masculinidade. Porque isso é uma questão seríssima dentro de uma dramaturgia, na palhaçaria, e para os homens também. É o medo de não ter uma ereção, é o medo de não ser um provedor da família, começar a repensar sobre essa masculinidade em relação ao medo. Porque eu acho que a partir disso muita coisa pode ser transformada aí. A origem disso, Franklin, é que meninos foram criados diferentes de meninas, né? Exatamente. E essa libertação pode se dar também através da educação. Exatamente. Verdade.
A educação é fundamental. E aproveitando, já que falamos em educação, eu queria colocar uma questão para a Carla e para o Flávio. As escolas, elas têm trabalhado bem essa questão da palhaçaria, ou o palhaço e a palhaça deveriam estar frequentando muito mais as salas de aula, né, e os pátios dos colégios do que estão fazendo nos dias de hoje? Você quer falar, Flávio? Pode começar. Pode começar aí do Rio de Janeiro. Como é que é a situação aí no Rio? Eu acho que palhaçaria deveria ser no currículo escolar. Sou a favor disso, sempre falei isso. Eu, inclusive, o meu filho estudou numa escola que, em 2 escolas da vida dele, foi Tocando em Você, aqui no Rio, que eu dei aula de palhaçaria lá, e a Meimei, que é uma escola montessoriana aqui do Rio, que também me chamaram para fazer um trabalho lá na época do vestibular, aquela época que você está naquela tensão em que você está ligado ao acerto, você tem que acertar, então os adolescentes ficam loucos nesse momento, né, desenvolvem várias doenças psicossomáticas por conta disso, e aí eu fui fazer um trabalho lá de palhaçaria. Eu acho que deveria ser, não é, mas a gente pode lutar, né, Flávio? Vamos fazer uma campanha. Por favor, né? Pelo amor das deusas. Você sabe que a conversa com vocês está muito boa, eu tenho mais 10 minutos de programa e eu quero levantar algumas questões ainda. Muito bem. Você, Flávio, ao longo do programa, Flávio, você disse que as pessoas mais vulneráveis, né, população de rua, que estão mais frágeis psicologicamente, elas se aproximam mais desse personagem, né, do palhaço, daquela questão do medo de errar, da autoestima da pessoa, né, que é importante. Que, como palhaço e psiquiatra, que doenças você previu e conseguiu resolver? Por exemplo, a depressão, que doenças foram essas que, através da palhaçaria, você conseguiu fazer uma abordagem boa e a pessoa resolveu o seu problema psicológico? Olha, eu tenho muitas histórias para contar, mas agora você falando disso, eu me lembrei da primeira experiência que eu tive, que foi a minha primeira visita numa enfermaria psiquiátrica de um hospital aqui de São Paulo, e sem eu saber, né, porque o palhaço vai com esse olhar que não julga nada, sem eu saber, eu fui falar com uma pessoa que sofre de um problema que se chama esquizofrenia, e uma das características da esquizofrenia é o embotamento afetivo, ela não consegue mais expressar nada de afeto. E, sem eu saber, eu fui falar com essa pessoa, comecei a brincar com ela, e ela começou a chorar, a enfermaria inteira ficou de boca aberta, eu não sabia por quê, depois eu fui falar com a enfermeira, ela falou, essa pessoa está há 20 anos sem chorar, e é a primeira vez que ela chora depois de 20 anos. Então, isso não é um mérito meu, isso é um mérito do arquétipo que eu estava representando naquele momento e que conseguiu acessar um lugar de difícil expressão na pessoa. Então, respondendo a sua pergunta, eu não vejo doença na psiquiatria que o palhaço não possa contribuir, porque a psiquiatria ela está permeada por essa questão de não lidar bem com os aspectos da sombra. E a sombra está muito relacionada com o lado emocional na maior parte das vezes. Carla, a sombra, vamos usar o termo, né, que você bem conhece também, tem ajudado as mulheres que procuram o curso de palhaçaria a se libertarem? Sombra, dá uma contribuição para esse processo de autoconhecimento? Mas muito, muito. Eu tenho casos assim incríveis que acontecem, inclusive em penitenciária, porque eu já dei aula também em penitenciária. Eu quero que você me conte um desses casos. Da penitenciária feminina não vou contar porque é bem forte assim. Mas, por exemplo, eu tenho um caso aqui de uma aluna que ela, no primeiro dia de aula, ela falou que ela tinha ódio de gente. Tinha ódio de gente. Aí eu falei, ok, tudo bem, tem ódio de gente, não tem o menor problema. Para mim, não tem problema nenhum ter ódio de gente, está tudo certo. E começamos a aula, isso foi numa sexta-feira. No final da aula, no domingo, enfim, eu tenho um exercício que eu faço que é bem forte, o exercício da cadeira, eu vou levando a pessoa para dentro dela e vai, e teve uma hora, e ela só me dava fora. Só, e ninguém ria de absolutamente nada.
e ela só me dando fora, enfim. Também, para mim, também não tem menor problema, porque eu não estou ali para julgar ninguém, eu estou ali para ajudar ela a achar onde está o lado dela engraçado. Eu não estou ali como jogadora de nada. Até que teve uma hora que eu tive uma intuição, falei assim, eu queria que você levantasse da cadeira e fosse para trás da cadeira e desse um susto na gente. E aí ela falou, tá bom. Aí ela levantou da cadeira e antes de chegar atrás da cadeira, ela virou e deu um susto na gente. A plateia inteira voou, porque ela realmente assustou muito a gente. E nesse momento, todo mundo começou a rir, a plateia e ela também. Naquela hora ali, houve uma comunhão, a gente passou a amar aquela menina e ela passou a nos amar também. O que aconteceu ali, na verdade, foi, por que eu pedi para ela dar um susto? Porque quem tem raiva de gente quer fazer com que o outro sofra, né? Dar um susto, muitas vezes, é uma forma de um sofrimento. Você assusta, você quer ser mal para aquela pessoa. Então, aquilo ali, o susto, era a melhor coisa que ela podia fazer para a gente. E ela fez muito bem, porque ela odiava a gente. Então, ela fez muito bem. Mas isso não é um problema para a palhaçaria, entende? A partir daquilo ali, foi uma comunhão. Então, toda vez que ela entrava em cena, ela entrava assustando a gente. A gente ria, ela ria. No final, no domingo, ela estava abraçando todo mundo. Foi lindo. Ela falou, Carla, 10 anos de terapia, eu não conseguia ver o que eu vi aqui. 10 anos. Então, assim, isso é um exemplo dentre milhares. De como a pessoa pode se reconstruir no curso de no palhaço. Riso, no amor. Riso e amor, gente. Não tem saída. Agora eu tenho mais 2 minutos para cada um de vocês para as conclusões finais. Mas, Frank, você já pensou de revelar o seu lado engraçado? Você pode fazer um curso com o Flávio. A Carla está um pouco longe, que é no Rio de Janeiro. Mas você pode fazer um curso com o Flávio. A gente nunca imaginou, né, de revelar o engraçado. Eu, por exemplo, sou péssimo para contar piadas. Eu não sei se você é bom, Frank. Eu acho que até piadas eu consigo me virar bem, né? Agora, já do palhaço, não sei. Talvez eu tenha algumas travas que eu precisasse trabalhar, de colocar, de pintar. Pelo menos essa coisa de pintar a cara. Eu nunca gostei muito, não, disso. Não é só você que tem máscara, viu, Frank? Somos todos nós. As nossas máscaras. Bom, para fechar o programa, Flávio, suas conclusões finais. No dia 10 de dezembro, dia do palhaço, um psiquiatra e palhaço. Esses 2 minutos para você finalizar o programa. O que é importante o nosso ouvinte ouvir da sua fala? Acredito que é importante a gente saber que existe coisas dentro da gente que a gente acha que são intransponíveis, mas o palhaço é um ótimo recurso para provar que essas coisas não são intransponíveis e que esses monstros, eles podem não continuar sendo monstros, mas eu vou terminar com uma frase de um amigo meu que era um palhaço e já está falecido. Ele dizia o seguinte, que fazer cagada é humano, o importante é lembrar de limpar a bunda. Muito bem, tá aí. Carla, suas conclusões finais. Você do Rio de Janeiro, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço ao Flávio, o Flávio eu já conhecia, nós tínhamos feito um programa com ele, mas você foi um prazer, trazendo informações importantes do curso que você faz a respeito das mulheres palhaças. Sua conclusão final. Eu tenho para dizer assim, para as mulheres, né? Que eu sempre digo com as minhas alunas, tudo que é nosso é bom. Então, olhem, se respeitem, se amem, autocuidado, não se julguem tanto. E é isso, tudo que é nosso é bom. Que chique isso aí. Muito bem, no dia 10 de dezembro, nós falamos sobre a função social do palhaço, com a Carla Conká, integrante e cofundadora do primeiro grupo de mulheres palhaças do Brasil, as Marias da Graça, fundada em 1991 no Rio de Janeiro. Ela é incentivadora de sonhos, atriz, palhaça, diretora e professora. Flávio Falcone, psiquiatra, formado pelo Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Atualmente integra a equipe do PROAD Unifesp, idealizador do projeto Teto, Trampo e Tratamento na Cracolândia, em São Paulo. Além disso, é palhaço. Muito bem, eu agradeço a presença dos dois. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, acompanhe o nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante.
Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.